Então, boa tarde para todo mundo. Estou vendo que hoje nós temos muitos convidados externos aí ao PETAR, então vou explicar um pouco antes. Essa apresentação ela faz parte de um projeto que nós, alunos do programa de pós-graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos, estamos fazendo, chamando profissionais das áreas de concentração do nosso programa para apresentar um pouco sobre a área profissional mesmo, sobre o campo de atuação. E a gente convidou hoje o Cláudio, que vai falar sobre projetos de redução e rede de distribuição de água. O Cláudio já tem aí uma grande experiência na área. E é isso. Cláudio, muito obrigado aí por ter se disponibilizado a fazer isso, ceder seu tempo. E vamos lá. Se quiser começar se apresentando também para o pessoal, enquanto o pessoal vai entrando. Acho que vamos ter mais alguns convidados. Todo mundo tá me ouvindo bem? Eu estou ouvindo. Estou ouvindo, pronto. Eu vou falar um pouco, né? Daí depois eu abro o microfone para todo mundo. Vamos lá. Boa tarde a todos. Inicialmente eu agradeço, né, ao convite de Daniel e os demais participantes para a gente falar um pouco sobre projeto de adução e rede de distribuição de água. Eu, especialmente, não fiz uma apresentação para falar de um projeto, e sim de uma maneira mais ampla, quais cuidados e atenção nós, como projetistas, como engenheiros, a gente tem que ter de atenção, de cuidado sobre o assunto de uma forma geral. Então, a minha ideia é, enquanto estiver falando, vocês podem fazer pergunta, podem interagir à vontade. Então, eu vou abrir os microfones, daí, enquanto estiver falando, vocês podem perguntar, podem levantar a mãozinha. Eu acho que com a sala liberada tem esse recurso, né, de pedir para falar. E a ideia é a gente trocar o conhecimento, trocar ideias, ver como funciona esse negócio de projeto. Não é nada de um fala e todos ouvem. Não, não. Meu estilo é um pouco diferente. Eu gosto de falar, conversar, ouvir. Então, por favor, fiquem à vontade para parar, perguntar, tirar dúvidas. E a ideia aqui é trocar conhecimento e todo mundo crescer. Agora eu vou abrir o microfone de todo mundo. Deixa eu ver se eu consegui fazer isso. Todo mundo está com o microfone liberado, eu acho, né? Quem... Pronto. Então, vamos lá. If it flows out to infinity, well then the number C is not part of the set. But if this number remains finite... Pronto, aí eu só vou pedir para quem tiver algum microfone aberto, que o ruído seja mais alto, fora a voz, que feche, por favor. Então, inicialmente eu vou falar uma apresentação pessoal resumida. Eu sou Cláudio Henrique Milfone Magalhães, é meu nome completo, e vou falar, né, meu nome mais conhecido é Cláudio Milfon. Minha formação acadêmica é engenharia civil. Sou engenheiro civil formado pela Universidade de Pernambuco e fiz especialização em educação na Universidade Federal Rural de Pernambuco e fiz o mestrado em recursos hídricos, uma ênfase em hidráulica na Universidade Federal de Pernambuco. Experiência profissional, eu já fui professor da
graduação e pós-graduação, tanto de engenharia civil quanto de engenharia ambiental. Sou engenheiro da Compesa, que é a Companhia Pernambucana de Saneamento, praticamente há 12 anos. Outubro próximo farei 12 anos, 11 anos e 10 meses, e faço parte das pessoas que fazem norma e que revisam norma da ABNT na área de saneamento. Eu já estou nessa área há 7 anos. Hoje nós vamos falar sobre esses 5 tópicos: água, de uma forma geral, pré-projeto, embasamento teórico, engenharia de materiais para saneamento e simulação computacional. Então, primeiro tópico, água. Até porque nós vamos falar sobre os projetos de adução e rede para transporte de água. Nós não vamos falar hoje sobre esgoto. Nós vamos falar sobre a drenagem pluvial, nós vamos falar sobre vários assuntos que são ligados a saneamento. Hoje o tópico é adução e rede de distribuição de água. Então, uma coisa que eu sempre gosto de falar é o seguinte, que água não nasce. A gente não tem um pé, uma fazenda, uma lavoura de água. A água é a mesma praticamente há 5 bilhões de anos. E ela é renovada, é um ciclo que vocês conhecem, né, que a gente estuda desde lá da antiga quinta série, hoje é o 6º ano, se não estou enganado, do ensino fundamental 2, que é o ciclo hidrológico. Então, a água ela é a mesma, ela é finita, ela não é criada, né, salvo em alguns processos, né, industriais, mas na natureza ela é a mesma quantidade finita. E o nosso tópico é natureza. A gente não vai focar também no lado fabril, a combustão do hidrogênio, por exemplo, a água do ar-condicionado. Não, a gente vai falar de água na natureza. E é uma coisa interessante que nas últimas décadas a população do mundo como um todo ela aumentou bastante. E a água, a quantidade de água continua a mesma. Então, a gente, quando faz projeto, a gente tem que pensar nisso. Tem que pensar na população a ser abastecida. E uma coisa interessante é que muita gente pensa que a água, como um todo, tem em abundância, que estraga a água, digamos assim, né? Que tem uma perda excessiva de água. Principalmente a água de boa qualidade. Então, cada vez mais difícil a gente ter uma água de boa qualidade, uma água que não é muito suja, muito contaminada, para a gente poder usar. Para mim travou aqui. Cláudio. Oi? Não, que caiu, mas agora já voltou. Pelo menos para mim voltou a apresentação. Pronto. Posso continuar? Pode. Vamos embora. Então, vamos falar agora só um pouquinho de água no Brasil. Então, a gente ouve falar que o nosso país é um país privilegiado por ter muita água. E é verdade. Em compensação, essa água ela não é distribuída de forma igual por todo o país. Então, só para dar dois exemplos, a região norte, ela tem 68,50% da quantidade de água do Brasil.
e somente quase 7% de toda a população brasileira. Região Sudeste tem 6% da água, enquanto a população chega a quase 43%. Então, tem muita água, só que não de forma igual em todo o país. Isso é uma coisa importante para a gente pensar. Vamos falar agora sobre pré-projeto. Aí eu coloquei para início 8 normas para a gente começar a pensar como fazer um pré-projeto. Daí tem norma de estudo de concepção, norma de projeto de poço, de captação, sistema de bombeamento, projeto de adutora, estação de tratamento, projeto de reservatório, projeto de rede. São várias normas e tem tantas outras que no nosso andar da conversa vão aparecer. Então, quando a gente acabar de conversar dessas 2 horas, mais ou menos, vão chegar entre 15 a 20 normas para a gente começar a pensar em fazer projeto. Então, para a gente pensar num projeto, a gente tem que fazer o estudo preliminar. Saber a situação atual. A situação atual é: existe água? Não existe. Tem água boa, tem água com má qualidade. A água está perto de ser captada, a água está longe, a água é superficial, a água é subterrânea. Então a gente começa a pensar na captação. Como é que eu vou captar essa água? Eu começo a pensar na adução. Eita, essa água vai ser por gravidade? Essa água vai ser por bombeamento? Qual parte vai ser por bomba, qual parte vai ser por gravidade? Essa rede, ela existe? Está em bom estado? Está em mau estado? Ela não existe? Reservação, eu tenho um reservatório? Não tenho reservatório? Eu tenho, ele é suficiente para a minha população? A população hoje, ela é bem atendida? Ela é mal atendida? Tem dias com água? Ou seja, a gente tem que fazer um estudo para saber como é que as coisas estão. Segunda coisa para a gente pensar, depois desses vários tópicos, é topografia. A gente precisa ter informações topográficas e, de preferência, georreferenciadas, para saber principalmente como é que nossa bomba, nossa adutora vai funcionar, altura manométrica e por aí vai. A gente também tem que saber o estudo populacional, que o objetivo maior é levar água para algumas pessoas. Essas pessoas serão para 20 anos, serão para 30 anos, é alguma obra emergencial, como por exemplo, obra para a Olimpíada, obra para a Copa do Mundo, obra para uma fábrica. Então, a gente tem que pensar nisso e crescimento vegetativo é importantíssimo. Vamos pensar o seguinte, a gente vai fazer um projeto para um município que esse município tem um parque industrial. Vai chegar uma nova fábrica, ou vai ser a primeira fábrica desse parque industrial. Será que a população dessa cidade vai aumentar com essa fábrica que vai chegar, ou com as fábricas que irão chegar? Provavelmente sim. Então, vai vir gente de outros municípios, de outros estados, para aquela cidade. Então, nós também temos que saber do plano diretor do município. Qual é o local mais provável que pode ser construído ou que já foi construído para uma
para um parque fabril, para um distrito industrial. Dimensionamento hidráulico, a gente tem que pensar nos menores diâmetros das tubulações, mas de forma que esse diâmetro atinja o meu fim de projeto. Eu não posso fazer dimensionamento para o meu projeto inicial. Eu tenho que pensar daqui a 30 anos. Porque, infelizmente, nós vamos pegar um tubo e quase toda a rede, quase toda a adutora será enterrada. Então, sai muito caro a cada 5 anos, 10 anos ou coisa parecida. Eu tiro tudo, boto tudo. Então, a gente tem que pensar em um alcance de projeto, com os menores diâmetros que atendam esse fim de projeto. Temos também que pensar em menos manobra na rede, só aquelas manobras que são essenciais para manutenção ou setorização da minha rede. Tenho que pensar no melhor material para aquela tubulação. E eu tenho que dar uma distribuição melhor para a minha pressão, para eu não ter dentro da minha cidade várias zonas com várias pressões muito maiores. Eu tenho que tentar equalizar. E quanto melhor for essa pressão, aumenta a vida útil da tubulação. Tenho que pensar na reservação. Se existe e qual a futura reservação. Qual o tipo do meu reservatório? Apoiado, elevado, semi-enterrado. E uma coisa interessante é a seguinte: reservatório para abastecimento público, ele funciona de uma forma diferente de um reservatório residencial. Residencial, basicamente, ele funciona para faltou água, a água que está reservada desce para a gente usar na pia do banheiro, na pia da cozinha e etc. No caso de uma rede de abastecimento público, não, é diferente. A estação de tratamento de água, ela funciona 24 horas, normalmente. As bombas, normalmente, trabalham em torno de 18 a 20 horas. Só que o consumo da população, normalmente, é 24 horas. Ou mais ou menos. Então, onde é que entra o reservatório? Ele entra para, quando a demanda aumentar, ele abastecer. Quando a demanda diminuir, ele armazenar água. Então, ele funciona de uma forma diferente. A gente também tem que pensar na parte de... Oi? A gente tem que pensar em setorizar a minha rede. Eu posso ter setores por número de ligação, posso ter setor por zona de pressão e posso ter setor por extensão de rede. Isso tudo eu tenho que pensar no meu pré-projeto. Vamos lá para o embasamento teórico. Até agora, tranquilo? Alguma dúvida? Podem falar, não fiquem com medo, não. Roberta, tá tudo certo. Marcelo, tudo ok. Então, vamos embora. Embasamento teórico. Assim, juntando esse nosso pré-projeto, a gente tem que ter o conhecimento teórico de hidráulica, de saneamento, mecânica dos fluidos, toda essa parte para poder fazer o meu projeto de forma correta. Então, eu tenho que ter o conceito de captação, tenho que ter o conceito de adução, que eu, de uma forma geral, não vou falar nisso agora. Tem que saber o que é uma rede, os tipos de rede de distribuição,
tenho que saber o que é uma estação elevatória, o que é que precisa ter nessa estação, tenho que saber o que é reservação, os tipos de reservatório, a população, a minha topografia georreferenciada, meu alcance de projeto, meus menores diâmetros, manobra de rede, o material para tubulação, a parte de zoneamento por pressão, por número de ligação, extensão de rede, os tipos de válvula. E aqui entram dois assuntos importantíssimos que eu não falei até então. Monitoramento, tanto da adução quanto da rede, e transientes hidráulicos. O monitoramento, hoje em dia, tem empresa que vende equipamento como a LWS, que é a dona dessa sala, que monitora a pressão, monitora a vazão, a qualidade da água, e é importante nós termos isso. E tem também o transiente hidráulico, que eles ocorrem praticamente em todo instante na minha rede, na minha adutora, ou com maior intensidade ou com menor intensidade. E existe o monitoramento para os transientes. A gente já consegue perceber quando está começando um transiente, qual a frequência, a duração. Então, são dois tópicos bem interessantes para a gente pensar em incluir nos nossos projetos. Vamos falar agora sobre engenharia de materiais para saneamento. Basicamente, a gente tem 4 tipos de materiais: os metais, as cerâmicas, os polímeros e os compósitos, que são mistos. Basicamente, nós vamos falar de metais e polímeros. Então, indo agora para tubo. De tubo metálico, nós temos os tubos não ferrosos e os tubos ferrosos. Nós, em saneamento, basicamente, só usamos os tubos ferrosos. Em irrigação, há também o uso do tubo de alumínio. Não é o caso, nós não vamos falar nele. Vamos falar dos tubos ferrosos para adução e rede de água. Nós temos os tubos em aço carbono e os tubos em ferro fundido, são os mais usados em saneamento. Dentro de aço carbono, nós temos tubos com costura e sem costura. Dentro do tubo com costura, a gente usa o tubo helicoidal para diâmetros maiores ou iguais a 600 milímetros. E para o ferro fundido, nós usamos o tubo em ferro fundido dúctil. Tubos poliméricos, que de uma forma geral a gente pode chamar de tubo plástico. Nós temos o PVC, que é o policloreto de vinila. Dentro do PVC, nós temos 3 tipos, que é o PVC-PBA, que é ponta, bolsa, anel. PVCO, que é o PVC orientado, e o PVC defofo, que é a sigla que quer dizer diâmetro externo de ferro fundido. Nós temos os tubos em polietileno. Dentro do polietileno, nós temos o PAD, que é o polietileno de alta densidade, e temos o PP, que é o polipropileno. Aí agora, não sei se está muito visível para vocês, porque tem muita informação, mas eu vou tentar falar um pouquinho sobre válvula. Mas tá sim, dá para ver tudo, tá? Ah, maravilha, ótimo. Então vamos embora. Falar sobre válvula. Qual é a principal função de uma válvula? Controlar fluxo. Só que esse controle a gente pode dividir de 3 grandes formas. A gente tem bloqueio, controle desse fluxo, e a gente tem a parte de transiente hidráulico. Dentro do bloqueio,
Isso aqui eu estou voltado para saneamento, tá? Eu estou falando de válvulas industriais e outras aplicações. A gente tem a válvula gaveta, que pode ser de cunha emborrachada ou de cunha metálica. A gente tem a guilhotina, que pode ser em ferro fundido ou em aço carbono. Válvula de controle. A gente tem a borboleta, que são 3 tipos, excêntrica, biexcêntrica e triexcêntrica. Basicamente, a mais usada é a biexcêntrica. Já já eu falo mais sobre cada uma delas. Tem a controladora de vazão e a de nível. Dentro das válvulas para o transiente hidráulico, nós temos a dissipadora de onda, a controladora de bomba, a válvula de alívio e válvula de ar, também conhecida como ventosa. Saindo desse padrão, a gente tem algumas válvulas especiais, que nós hoje não vamos falar nela por questão de tempo. A gente tem as válvulas globo, válvula de fluxo angular e as válvulas quebra-vácuo. Acionamento de válvula. Como é que essas válvulas são acionadas? Bem, elas basicamente têm 3 tipos. Acionamento manual, acionamento elétrico e acionamento pneumático. Acionamento manual, nós temos 2 tipos, que é a porca viajante ou rosca sem fim. Elétrico, nós temos o submersível e o submerso. A diferença aí é que a gente chama de IP, que é o grau de proteção. Uma coisa é um acionamento elétrico que pode ser molhado, depois vai ser seco, e o outro que ele vai ficar inundado. Nós também temos que saber isso no nosso projeto, porque corre risco de a área que a gente for colocar uma bomba, essa área com a chuva pode ficar inundada. Então, eletricidade com água tem que ter muito cuidado. E nós temos o acionamento pneumático também. Então, resumidamente, isso que a gente falou até agora, vamos para algum tipo de checklist de escolha de válvula e escolha de tubo. Tubo, onde eu vou usar esse tubo? Qual vai ser o fluido a ser transportado? A gente está falando de água, mas a gente sabe que tem água de poço, subterrânea, tem água bruta, tem água tratada. Qual a minha pressão de serviço? Qual tipo de assentamento? Esse tubo vai ser enterrado ou esse tubo vai ser aéreo? E qual o diâmetro nominal desse tubo que eu preciso? Para a válvula, qual vai ser a função? Vai ser para controle de fluxo? Vai ser para transiente hidráulico? Vai ser para bloqueio? Qual é o fluido? Água bruta? Água tratada? A pressão de serviço? Qual a vazão que vai passar pela válvula? E qual é o diâmetro da válvula? Nem sempre a válvula tem o mesmo diâmetro da minha rede. Vamos saber já já. Vamos falar agora sobre tubos. Começando pelos tubos metálicos de aço carbono. Uma breve história, né? Esses tubos foram originários lá da Suécia e eu estou falando de tubo em aço carbono com solda helicoidal. Não estou falando com a solda longitudinal nem com tubo sem costura. Estou falando de tubo com costura helicoidal, que são para diâmetros maiores ou iguais a 600 milímetros. Então, são tubos que são feitos de tal forma que eles ficam perfeitamente circulares em toda a extensão do tubo. Normalmente são tubos de 12 a 18 metros. Tem também tamanhos menores, só que para um frete comum normal, 12 a 18 metros.
São tubos que ficam bem retilíneos e tem uma ótima resistência mecânica se comparar com um tubo com a costura longitudinal, principalmente porque ele dificulta muito o aumento da fissura, já que a solda ela é feita de uma forma helicoidal, ela não é longitudinal, então há um alívio maior de tensões. Aqui uma tabelinha aqui, onde a gente dá uma referência de diâmetros com espessura de chapa. Ô, Cláudio, esse tubo, acho que você vai falar agora, ele é muito usado aqui no Brasil? É bastante usado. Gabriela, Tem algum caso específico? muitos. Vê só, Gabriela. Tem uma obra que é uma obra muito grande da Sabesp, chamada Complexo São Lourenço. Lá foram usados tubos de, se eu não estou enganado, 2,2 metros, ou seja, 2.200 milímetros, se eu não estou enganado. Exatamente, Cláudio. É isso aí. Pronto. E boa parte da captação, para não falar tudo, porque eu não olhei tudo, mas até onde eu vi, foi tudo em aço. Até porque, isso aí eu vou falar já, o diâmetro do tubo de ferro fundido nacional vai até 1.200 milímetros. Acima de 1.200, a gente tem como opção o tubo de PAD e o tubo de aço com costura helicoidal. Tranquilo, Gabriela? Foi a Elisa, mas tranquilo, obrigada. Elisa, ok, desculpa, porque a tela trocou aqui. Obrigado, Elisa, desculpa. Tranquilo. Aí, assim, a gente tem algumas normas como referência. Tem a norma americana AWWA-C 200, a norma da Sabesp, a norma da Compesa e a norma da NBR. São essas 4 normas que meio que regem a tubulação no Brasil. Esse tubo aqui, que está na foto, foi de uma visita minha a essa fábrica de tubo que fica em São Paulo. Esse tubo aqui, se eu não estou enganado, se a gente olhar essa pessoa aqui, ele tem mais ou menos entre 1.800 e 2.000 milímetros, com 1,80 m a 2 metros. E aqui é um exemplo do processo fabril. Eu vou falar resumidamente, a gente tem a bobina, ou seja, a chapa de aço vem enrolada, não vem partida como folha de papel. Passa por uma máquina para esticar essa bobina. Essas aparas dos lados, a gente chama que elas são biseladas. Depois a gente começa a conformação do tubo. Vamos pensar na época que a gente era criança. Alguns fazem mais tempo, como no meu caso, outros menos tempo, que a gente fazia apresentação de cartolina na escola. E a gente fazia aquele canudo de cartolina. A ideia aqui é a mesma. A gente pega uma folha que é plana e vamos conformar em um tubo. Só que aqui, cada linhazinha dessa é a solda para o canudo de aço não abrir. E tem solda interna e solda externa. E toda a solda, tanto a interna quanto a externa, ela é inspecionada meio que instantaneamente por ultrassom. Depois que o tubo chega no tamanho de 12 ou 18 metros, que é o padrão do mercado, ele é cortado, vem para cá para acabamento, é feito o teste hidrostático em todos os tubos, que aí é o teste de acordo com a pressão de serviço dele, e se for preciso, ele é feito um
reparo, que pode ser por ultrassom líquido penetrante, com solda, dá margem a reparo. Depois esse tubo, ele é internamente e externamente jateado, ele é pintado com uma tinta epóxi de alta espessura, chegando a 1000 micras, para vocês terem ideia. Depois ele é inspecionado de forma visual, já pronto, acabado, e vai para o pátio. Isso eu estou simplificando, mas eu acho que deu para ter uma ideia de como o tubo fica pronto. Vamos falar sobre tubos metálicos de ferro fundido. Antes de falar sobre tubo de ferro fundido, eu agradeço a presença de doutora Lilian. Muito obrigado, doutora Lilian, pela sua entrada há pouco tempo. E vou falar sobre tubo de ferro fundido. Basicamente, o ferro fundido ele é uma liga de ferro, carbono e silício, com as proporções bem definidas de carbono. Ele varia de 2,11% a 6,67%. Nós temos 4 tipos de ferro fundido: branco, maleável, cinzento e nodular. O que é usado no saneamento, tanto para tubos, conexões e válvulas, é o ferro fundido nodular, que ele é da forma interna. Se a gente pegar um microscópio e for fazer uma análise metalográfica, a gente vai ver essa forma aqui, ó. Internamente, ele é cheio de pequenas bolinhas, que a gente chama de nódulo. Por isso que ele é chamado de ferro nodular. Então, nós temos algumas normas nacionais que regem como é que esses tubos são feitos. Temos a BNT, para tubos e conexão, a 7675, a norma da Compesa, a 53, e a norma para tubo com flange. Já eu explico o que é um tubo com flange, que é a 7560. Então, tubo de ferro fundido, nós temos dos diâmetros 80 a 1200, com fabricação nacional. A norma nacional prevê o tubo até 2000 milímetros, mas só tubo importado. Nós temos 4 tipos de junta de montagem. Junta elástica, que é feita com borracha, e nós temos aqui temos um fabricante, com as pessoas de Lucas e Gabriel, que estão vendo nossa conversa. Temos junta travada interna, junta travada externa e o flange. Para vocês terem ideia, aqui está um exemplo de tubos que são com junta elástica. É um anel de borracha com forma, tamanho, dimensões específicas por norma, que fazem a acoplagem, digamos assim, da ponta de um tubo, que é a extremidade, com a bolsa, que é a outra extremidade. Então, eles fixam e deixam sem vazamento. Nós temos um tubo com junta travada, que pode ser interna, que é um anel de borracha especial, com algumas garras de metal dentro desse anel. E nós temos o tubo com junta travada externa, que eu tenho como se fosse uma garra de metal externa à bolsa, e segura a bolsa do outro tubo. Bolsa e ponta, desculpe. Então, ele fica aqui, ó, como se fosse uma garra pegando a ponta para segurar. E nós temos o último tubo, que é um tubo com flange, que é essa roda com os parafusos. E para cada diâmetro, para cada pressão de serviço, eu vou ter um número de furos
um diâmetro de parafuso. Basicamente, no mercado nacional, nós temos 3 classes de tubo de ferro fundido: o K7, o K9 e o K12. A diferença entre esses tubos é a espessura da parede do tubo. Se a gente junta todos esses diâmetros com todas essas classes, os tubos de ferro podem variar de 4,9 a 20,4 milímetros. É uma gama muito grande. Aqui é um exemplo de um processo fabril da Saint-Gobain, que é o único fabricante nacional de tubo de ferro. O tubo de aço ele é feito de uma bobina que ela é esticada, depois ela é conformada. O tubo de ferro, ele é tubo de ferro centrifugado. Ele é posto numa máquina que aqui derrete o metal líquido dentro de uma forma. Essa forma roda, tem uma parte fixa e uma parte móvel. Ele roda e, por centrifugação, molda o tubo. Depois desse tubo ele é retirado. Aqui a gente tem um esquema de mais ou menos como é feito o tubo de ferro, igual como foi lá com o tubo de aço. Temos Estão me ouvindo? Alô? Sim, sim. Então, Sim, ouvindo. deu uma travada aqui. Vamos lá. Então, a gente tem o minério, a parte bruta, vai para um alto forno, digamos assim, que ele é derretido. Isso aqui, tudo que eu vou falar é de uma forma mais simplificada do que realmente é. Mas só para ter uma ideia de como funciona. Vai para um alto forno, ele derrete, vai para um forno de ajuste, que é também um forno de espera. A inoculação do magnésio para ele ser transformado em ferro nodular. Aquelas bolinhas que a gente viu lá atrás são feitas por causa do magnésio com contato com o ferro. Tem o molde das bolsas, que é posto na ponta da máquina. O metal líquido é posto na forma, o tubo é centrifugado, depois ele vai ser resfriado, que também ajuda na formação daquelas bolinhas que são os nódulos. Depois, todos os tubos também têm teste hidrostático, em todos eles, igual ao tubo de aço helicoidal. No revestimento externo, todos os tubos são zincados com zinco. Ele é sólido, ele é pulverizado, ele é zinco, se eu não estou enganado, 99,9% de pureza externamente. E depois, ele internamente, ele vai ser revestido. O revestimento para tubo de ferro que conduz água é diferente do revestimento interno do tubo de ferro que conduz esgoto, por exemplo. Para a água, é um revestimento de argamassa, que é feito com cimento de escória de alto forno. Depois desse cimento interno, ele é curado. Depois tem o acabamento externo, que pode ser pintura betuminosa, que é o tubo preto, ou pode ser epóxi. Aí pode ser azul, pode ser verde e outras cores, de acordo com o comprador. Depois, esse tubo vai para o pátio. Então, uma comparação rápida entre ferro e aço. O aço é uma liga basicamente formada por ferro e carbono, e a porcentagem de carbono varia de 0,08% a 2,1%. Tem o aço carbono e o aço liga, e o ferro fundido, como eu disse, é uma liga de ferro, carbono e silício, onde o percentual de carbono varia de 2,11%
a 6,67%. Nós temos 4 tipos de ferro, mas para saneamento nós usamos o ferro nodular. Vamos para os tubos poliméricos. Antes de passar para tubos polímeros, alguma dúvida sobre tubo de ferro e tubo de aço? Cláudio, Oi. você já deu o exemplo do aço, que de um cenário que ele é usado em diâmetros muito grandes, acima de 1.200 milímetros. Qual outro critério, outro cenário assim, que os projetistas usam para escolher o material? Você pode dar algum exemplo? Se é o ferro fundido, o PVC defofô? Posso. Aí, para envolver outros materiais, Daniel, eu queria primeiro falar dos outros tipos de tubo para a gente falar dos critérios. Pode ser? Pode ser, lógico. Pronto. E entre ferro e aço, é o seguinte. Uma coisa que leva à escolha é o diâmetro. Uma das coisas. Por exemplo, tubo de aço helicoidal, ele começa em 600 milímetros. Abaixo dele é ferro. Tubo de ferro vai até 1.200. Acima disso é aço. Isso é uma definição, né? Assim, um critério de escolha. Quanto à pressão, basicamente eles são para as mesmas pressões, desde que esteja todo o estudo e cálculo, por exemplo, do aço para espessura da chapa, que é importantíssimo isso. E do ferro, no caso, a espessura da parede do tubo. Se quando eu fizer a conta da pressão, principalmente quando houver o transiente hidráulico e for necessário uma espessura que o ferro ou o aço não atenda, aí eu tenho que ir para outro material. Então, são eliminações. Uhum. Tranquilo, Daniel? Tranquilo, obrigado. Nada. Tubos poliméricos. Vamos começar com o PVC-PBA. Eu acho que é um tubo que muita gente vê por aí na rua, principalmente quando vai fazer buraco no meio da rua, que vê esse tubo marrom. E algumas pessoas pensam que é um tubo de esgoto. O predial marrom é esgoto. Na rua, a infraestrutura ele é marrom. O esgoto passa a ser ocre, que é um alaranjado. Então, vamos para a norma que rege o tubo PVC-PBA, é a 5647. Aí eu chamo atenção para alguns pontos da descrição da norma. A descrição de uma norma dá muita informação para a gente. Então, esse tubo pode ser usado para adução e distribuição de água. Não pode ser para outra coisa. Essa norma contempla tubos e conexões. Então, na foto aqui eu tenho tubos e tenho conexões aqui, ó. Os anéis de borracha. Por isso que ele é ponta-bolso-anel. Ele é vedado por um anel. Junta elástica, que é a borracha, e os diâmetros vão até 100. Não existe tubo normatizado PVC-PBA com diâmetro acima de 100. E quais são os diâmetros? 50, 75 ou 100. Eu tenho só 3 opções. Até porque, se nós formos para a norma de rede, o menor diâmetro de rede é 50 milímetros. Abaixo disso, a gente usa como ramal predial, que também tem uma extensão máxima de ramal. Se eu não estou enganado, são 30 metros. Então, dentro do PVC-PBA, nós temos 3 classes de tubo. Diferentemente do tubo de ferro, que nós temos K7, K9 e K12,
e que são padrões, mas nós podemos ter, por exemplo, um K8, um K10, um K6. No tubo de PVC, PBA, nós não temos essa opção. Ele só existe nessas 3 classes. E a classe tem a ver com a pressão de serviço admissível. Então, a máxima que o tubo classe 12 suporta, 0,6 MPa. Classe 15, 0,75. Classe 20, 1 MPa. Só que aí onde entra um grande detalhe. Isso tem a ver com temperatura do fluido. Isso é para 25 graus. Se meu fluido estiver acima dessa temperatura, essas resistências diminuem também. Como é que eu vou saber? Está na norma. Tem um gráficozinho na norma que relaciona temperatura com diminuição da pressão de serviço admissível, que é a PSA. Então, só uma informação adicional, todos os tubos PBA, como tem ponta-bolsa anel, ele tem um espaço para alojar o anel, que é um anel de borracha. Detalhe quando formos fazer projetos. O tubo PBA é um tubo que aguenta certa deformação, só que ela é limitada pelo diâmetro. Ou seja, essa altura H, que está aqui, ó, dependendo do trecho, a gente pode até fazer isso. Não é recomendado, mas pode fazer até esse limite aqui, ó, de 16, 13 ou 10, de acordo com o diâmetro. E uma coisa importantíssima é esse aqui, que a gente chama de comprimento de montagem. O tubo padrão ele tem 6 metros. Só que quando a gente coloca na vala e assenta o tubo, ele não fica com 6 metros úteis. O comprimento cai para 5,88, 5,85 e 5,83, de acordo com o diâmetro. Então, quando nós formos quantificar a quantidade de tubo que será utilizada, nós temos que, no orçamento, colocar a quantidade de acordo com esse tamanho aqui, ó. Porque lá no fim, no último tubo, pode faltar. Se a gente comprar errado. Essa é uma observação importante, tá? Vamos para o tubo chamado PVC Defofô, que é o tubo azulzinho. Ô, Cláudio, Oi? esse ponto do comprimento de montagem é algo importante a comentar, né? Ele existe nos tubos de PVC e ele não existe nos tubos de ferro fundido, né? Os tubos de ferro fundido, eles têm 6 metros mais a bolsa, correto? Isso. No tubo de ferro fundido, Marcelo, ele tem uma marcação na parte externa do tubo, que é para exatamente chegar no limite de montagem. Perfeito. Entendeu? Então, é um detalhe que eu friso bem no plástico, que no ferro não é necessário. Muito bem. Exatamente, senão acaba, como você bem falou, acaba faltando no final da obra aí. Exatamente. Joia. Vindo aqui para a norma NBR 7665, é a norma que rege tubo de PVC Defofô. Vamos, de novo, ler alguns tópicos que estão na descrição da norma. Adução, distribuição, PVC 12, Defofô, junta elástica. Também é um tubo que é feito com anel. Olha ele aqui, ó. Igual ao PBA, ele tem uma parte na bolsa, igual ao tubo de ferro com junta elástica, tem uma parte na bolsa que usa anel. E esse anel, ele tem que ser muito bem tratado.
como eu disse há pouco, temos aqui fabricante de anel, de borracha, e esses anéis, eles não podem ficar expostos ao sol e à chuva, porque eles podem ressecar. E um anel de borracha seco vaza. Se vaza, perde a função dele, que é manter toda a minha rede estanque. E fora perder função, eu tenho vazamento, tenho perda. Dependendo dessa perda, pode abater solo e pode ter várias consequências aí. Vamos lá falar um pouquinho do tubo PVC. Defofô. Obrigatoriamente ele tem que ser na cor azul. O PVC Defofô. Ele tem 6 metros de comprimento e o diâmetro dele varia de 100 a 600 metros. E o diâmetro nominal de 100 a 600 milímetros. A pressão de serviço é de 1 MPa a 25 graus. E o interessante é que eles são compatíveis e intercambiáveis com tubo de ferro fundido. Por isso que o nome é Defofô, diâmetro externo de ferro fundido. Eu consigo vir com uma rede de ferro, passar para Defofô, ou venho com a rede Defofô e parto com a rede de ferro. Eles são intercambiáveis. E aqui, ó, anel de vedação em borracha, é PDM, e que pode, e eu aconselho que seja resistente à ultravioleta, que aumenta um pouco a vida útil desse anel, ou seja, vai evitar vazamento. E nós temos uma norma específica para execução da tubulação, a 9822. Vamos para os tubos polimétricos agora, o PVCO. PVCO é um tubo que está relativamente novo aqui no Brasil. Ele existe na Europa desde 97, só que a norma nacional, a primeira versão, de 2009. Ou seja, tem aí, vamos arredondar, 11 anos, né? Então, aqui eu tenho um experimento de laboratório que eu pego uma seção, uma parte desse tubo, ele é preso numa prensa, ele é esmagado. Vou parar que Roberta está perguntando aqui uma coisa, deixa eu ver. Cláudio, no dimensionamento ou escolha de tubos, não seria importante também o diâmetro interno? Roberta, é o seguinte, para a gente dimensionar projeto para o cálculo, a gente leva em conta o diâmetro interno. Falo já, Marcelo. A gente fala do diâmetro interno para efeito de cálculo de hidráulica. Só que no comercial, no comércio, quando a gente vai comprar o tubo, a gente tem que olhar o diâmetro externo. A gente não vai chegar, por exemplo, na Manco, ou na Tigre, ou na Sangoban, e falar, eu quero um tubo com diâmetro interno de tanto. Não. Eles vão perguntar qual o diâmetro nominal do tubo que você quer. Por isso que eu estou sempre frisando o diâmetro nominal. A gente faz o cálculo, acha qual é o diâmetro interno e quase sempre não bate com o diâmetro comercial, com o diâmetro nominal. Aí eu tenho que olhar qual o meu diâmetro nominal mais próximo, refaço os cálculos e vejo se atende ou não, principalmente a minha perda de carga ou a minha velocidade. Tranquilo, Roberto? Entendi. Obrigada. Nada. Marcelo, diâmetro e rugosidade também são coisas importantes. A rugosidade entra na perda de carga.
Então, o diâmetro foi como eu disse há pouco, a gente tem que achar o diâmetro interno por cálculo e adequar para o diâmetro comercial. Senão a gente não vai achar no mercado. Então, voltando para cá, a gente tem uma parte do tubo para ensaio. Esse tubo está numa prensa, ele é deformado ao ponto das duas geratrizes, a superior e a inferior, se tocarem. E quando a gente alivia essa prensa, ele volta para o normal, sem quebra. Eita, Cláudio, eu não acredito nisso. Eu falei a mesma coisa quando eu vi esse tubo e vi o pessoal. E vi o pessoal da Politejo falando isso junto com o pessoal da AMAN. Vamos fazer uma experiência de campo. Então, eu, Cláudio, na Compesa, a Politejo e a AMAN fizemos uma experiência de campo com um tubo de PVC de fofô, com um tubo de DM 300. Para vocês terem ideia, eu pedi para o operador da Retro, que abriu a vala, para ele colocar o peso total da máquina em cima do tubo de fofô. Esse tubo pegou todo o peso da máquina, deformou, a máquina saiu, ele voltou ao normal, o tubo foi posto na vala e não vazou. E está lá até hoje. Isso foi em 2014. Tem 6 anos, foi em junho de 2014, que o tubo está lá sem vazamento. E essa experiência rendeu 2 artigos que eu fiz. Então, eu posso falar que essa figura é real, não é fake. Então, como é que funciona essa orientação? O que é orientação molecular? Vamos pensar o seguinte. Tubo polimérico, como diz o nome, ele é um polímero. Ele é feito por longas cadeias, né? Então, vamos imaginar que o tubo padrão, o tubo de fofô, por exemplo, essas cadeias são de forma aleatória organizadas, como está aqui nessa figura. Quando a gente passa para uma orientação molecular, a gente organiza essas cadeias de forma que elas fiquem com 2 eixos. Por isso que também chamam de biaxial, porque vai para o eixo X e para o eixo Y. A gente, olhando aqui, a gente consegue ver alguns traços aqui, ó. Isso aí é a orientação das moléculas. Então, a gente alinha essas moléculas de tal forma que elas ficam trabalhando no eixo X e no eixo Y. Elas ficam funcionando como se fosse um colete balístico de Kevlar, por exemplo. Tem a trama no eixo, outra trama no outro eixo, uma trama no eixo. Ou seja, ele fica um tubo mais leve, mais resistente. Então, é uma boa opção também. Esse tubo PVCO, respondendo um pouco do que Daniel perguntou, ele entra com uma opção entre o tubo PVC de fofô e o tubo de ferro fundido. O tubo PVCO, ele tem 3 classes de pressão. Desculpe, 4 classes. Com a nova norma que foi publicada esse ano, nós temos 4 classes. PN 12,5, PN 16, PN 20 e PN 25. Isso é a pressão de serviço admissível. O PVC de fofô é PN 16.
Então, nós temos até o PN25 do PVCO. Então, aqui, só que aí a gente entra num outro detalhe. No Brasil, ele é feito até DN 400. Na Europa, vai até até DN 400 e na Europa DN 800. Eu acho que em breve os fabricantes vão aumentar o diâmetro do PVCO para aumentar a briga com o ferro e, por consequência, com o aço. Vamos para o último tubo polimérico, que é o tubo de PAD, polietileno de alta densidade. É um tubo que a gente vê com muito menos frequência na rua, porque ele, para ser instalado, basicamente, ele precisa de um aparato bem robusto, que é uma máquina de solda. Solda de plástico. Ao invés de ser solda metálica, é uma solda de plástico. A norma que rege o tubo PAD é a 15561. Tubulação de polietileno, PE 80 ou PE 100. PE é o tipo de resina para transporte de água e esgoto sob pressão. Então, obrigatoriamente, o tubo de PAD ele tem que ser fabricado para água, todo azul, igual ao de Fofô, ou preto com listras azuis, esse que eu mostrei agora. E por que dessa obrigatoriedade das cores? Para não ter nenhuma resina reprocessada ou reciclada no tubo. Ser sempre resina virgem, como a gente chama, para não contaminar o tubo e, por consequência, a água que está sendo conduzida por ele. Existem tubos que são de PAD já com flange. Então, o fabricante de tubo PAD começou a ver que para o uso, para a instalação padrão dele normal, ele tinha um aparato de uma máquina de solda que, dependendo do diâmetro, é do tamanho de um Fiat Uno, no pé da vala, fazendo a solda do tubo. Então, eles já desenvolveram um tubo com flange. Flange, juntou, passa o parafuso e fez a acoplagem dos tubos. São tubos de SDR 7,4 a 33, que nada mais é do que a resistência circunferencial do tubo. Nós temos tubos mais flexíveis e tubos mais rígidos, de acordo com a pressão de trabalho e de acordo com o diâmetro. A pressão máxima é até PN 25 e os diâmetros variam para a rede de 63 a 1.800 para a adutora. Menor que isso aqui, a gente já chama de ramal predial, que são tubos de menores diâmetros. E podem vir de acordo com o diâmetro em barra ou em bobina. Sobre tubo, alguma dúvida? Daniel, respondi tua dúvida? Sim, respondido, sim. Deu para entender melhor a aplicação de cada um. Maravilha. Obrigado. Cláudio, com relação aos tubos, é importante a gente frisar que a escolha do material, ela passa aí pelos quesitos de diâmetro interno, disponibilidade, etc., mas também é importante pensar no quesito manutenção, né? Muitas vezes eu tenho ali uma escolha de um polietileno que tem a rugosidade menor, é mais flexível, mas numa eventual manutenção eu não tenho mão de obra disponível próxima para realizar. Eu posso trazer, ao invés de trazer um benefício, eu trago um problema para o cliente, né? Esses casos aí são bem importantes de serem considerados. Boa, Marcelo. Por isso que os fabricantes, como eu disse há pouco, eles já estão pensando e estão fazendo alguns
tubo com flange. Porque quando, assim, é muito difícil um tubo de PEAD romper por uso. Mas tem causas externas, como retroescavadeira e outras coisas por aí, que podem romper um tubo. Então, a manutenção fica... tem kit de reparo, tem luva, tem outras coisas, mas é muito mais trabalhoso, dependendo do diâmetro, do que tubo de plástico ou de ferro fundido. Então, realmente, é um ponto a ser observado. Muito bom. Tranquilo? Podemos andar? Vamos embora. Válvulas. Lá atrás, a gente falou sobre os vários tipos de válvula, né? Vamos falar sobre válvula gaveta. Só aqui um exemplo, nós temos a NBR 14968, que fala sobre válvula gaveta de cunha emborrachada, e a NBR 12430 sobre válvula gaveta de ferro fundido com cunha metálica. Só a foto, a gente tem aqui, por exemplo, a válvula com flange e a válvula com bolsa. Essa aqui pode ser usada para ferro fundido, essa aqui pode ser usada para PVC, por exemplo. A gente tem aqui, ó. Só que assim, eu aprendi há um tempo atrás que não existe palestra de engenharia, conversa de engenharia sem fórmula. Então, para matar essa vontade da gente de fórmula, eu coloquei uma formulinha aqui para a gente. E também sem gráficos. Já já aparecem os gráficos. Então, assim, como é que a gente faz o cálculo da perda de carga numa válvula gaveta? A gente tem essa fórmula que, basicamente, tem duas variáveis. Esse KP, que é aqui, ó, coeficiente, de acordo com a abertura da válvula, e esse VP, que é velocidade de escoamento. Então, válvula gaveta, ela é uma válvula que a gente chama on-off. Ou ela trabalha aberta, ou ela trabalha fechada, para aumentar ou ficar na vida útil de projeto do fabricante. Ela não é indicada para ficar parcialmente aberta ou parcialmente fechada. Então, o KP, para ela totalmente aberta, está aqui já calculado. Pega esse valor, joga na fórmula, eu sei a velocidade e vou saber quanto é a perda de carga naquela válvula gaveta. Qual a diferença entre válvula gaveta de cunha emborrachada e válvula gaveta de cunha metálica? Basicamente, quando a gente tem a cunha metálica, há uma deformação da borracha para vedar. Quando eu tenho cunha metálica, é uma vedação metal-metal. Então, essa minha válvula tem uma parte mais baixa, onde essa cunha se aloja para poder vedar. Com o passar do tempo, vai entrando sujeira por aqui, ó. E com o passar do tempo, essa válvula para de vedar. Tanto que na norma, que é para a válvula de cunha metálica, já há a previsão de quanto que pode vazar pela cunha metálica. Enquanto que na válvula de cunha emborrachada, ela tem que ser 100% estanque. E nós temos válvulas de vários tamanhos. Válvulas que são mais ou menos do tamanho de uma pessoa e válvulas que são tão grandes quanto um carro.
Válvulas de controle, válvula borboleta. A válvula borboleta que é mais usada é a válvula biecêntrica. Então, ela tem nas classes, melhor, elas podem ser wafer e podem ser flangeadas. A válvula wafer, ela fica entre tubos, não necessariamente entre flanges. Entre flanges é a flangeada. E ela tem uma limitação de diâmetro. Ela só vai até 24 polegadas, que é, se eu não estou enganado, 600 milímetros. E ela tem nas classes PN10, PN16, 24, 25 e 40. As normas construtivas são a AWWA C504, que é a norma americana, que é a mais usada no saneamento nacional, a norma da NBR, que é a 15768, e o disco, ele padrão, ou ele é de inox, ou ele é de ferro nodular. Existem outros materiais, como Teflon, que é o PTFE, existe o emborrachado e por aí vai. Mas, de uma forma geral, são esses os materiais do disco. E o acionamento são os mesmos da válvula gaveta. Pode ser manual e com atuador elétrico ou pneumático. Quando a gente vai para a válvula flangeada, aí ela vai para um diâmetro de até 60 polegadas. Se eu não estou enganado, dá mais ou menos 2.200 milímetros. Mais ou menos isso. Com as mesmas normas e com os mesmos acionamentos, elétrico e manual. Válvulas auto-operadas. É isso? Válvulas de controle auto-operada. O que é que a gente entende por auto-operada? É uma válvula que ela trabalha sozinha. Enquanto a válvula gaveta, a válvula borboleta, ela tem um acionamento que precisa de uma intervenção ou manual, ou elétrica, ou pneumática, a válvula auto-operada, ela mesma se ajusta. Então, é muito recomendado que elas sejam livres de obstáculos. Que aí é onde entra um coeficiente chamado KV, que é o coeficiente de vazão da válvula. E quanto melhor esse KV, melhor eficiência energética da válvula. E uma coisa importante que a gente tem que pensar em válvula de controle é sobre cavitação, que nada mais é do que a formação de microbolhas no interior da válvula. Existe também em tubos, conexões, mas daqui a gente vai falar sobre válvula. Com o passar do tempo, essas microbolhas podem até furar o corpo da válvula. Por incrível que pareça, o ar vai furar o corpo da válvula. Então, tem um dimensionamento que a gente faz, principalmente para VRP, válvula redutora de pressão, que a gente tem que evitar cavitação, para ficar numa zona segura, para não furar a válvula depois. Então, aqui nós temos diversos tipos e modelos de válvula. Temos elas com manômetro, sem manômetro, com solenoide, sem solenoide, ela horizontal, ela inclinada. É uma coisa linda. O que é que vai basicamente fazer a diferença entre as válvulas? Essa parte aqui de baixo, é o que a gente chama de piloto. São esses pilotos que estão conectados nessas hastes aqui, ó. Que eles vão dar as informações para a válvula. Então, basicamente, esses pilotos que vão mandar na operação da válvula. Vamos agora falar sobre redutora de pressão. A
VRP, válvula redutora de pressão, ela basicamente é usada na rede de distribuição. Muito difícil, mas não impossível, de usar em adutora. Até porque o limitador vai para a velocidade na adutora, que por norma é recomendável 3 metros por segundo. Então, em rede, a norma nacional recomenda que fique entre 10 MCA e 50 MCA. Se eu tenho uma pressão maior do que 50, eu tenho que reduzir. E uma das tarefas que a gente fez lá no pré-projeto foi zonear por pressão. Então, eu uso essa válvula para deixar a minha zona, a minha pressão, dentro do limitador de norma. Por padrão de mercado, ela reduz 1 para 3 ou 1 para 4. Vamos dar um exemplo. Se a minha pressão for de 60 MCA, eu posso ajustar para ela reduzir metade, parta para 30. Ficou dentro da faixa que a norma recomenda, por exemplo. Então, aqui só um gráfico que fala que a minha pressão de entrada da válvula fica variando mais ou menos de 65 a 78, depois cai para 60 e por aí vai. A vazão também fica variando de acordo com o passar do tempo. Mas se eu boto a minha VRP, a pressão de saída vai ser constante. Não vai ter tanta oscilação quanto a minha pressão de entrada. Isso é bom para o sistema, que evita vibração, principalmente perto de estações elevatórias. Válvula de controle de fluxo, agora limitadora de vazão. Para que serve uma válvula limitadora de vazão? Limitar a vazão. Massa. E daí? Vamos imaginar o seguinte, que eu tenho uma rede, uma adutora, pode ser até adutora, é uma válvula que pode ser usada em adutora. Vamos imaginar uma válvula que ela é colocada numa derivação dessa adutora. Vamos imaginar que é uma válvula que está para um loteamento ou para uma cidade. Então, o tronco principal segue, tem uma derivação e naquela derivação só é permitido passar, digamos assim, a quantidade de água suficiente para atender aquela população. Isso quem faz é a válvula limitadora de vazão. Eu não preciso de registro e eu posso controlar ela de forma remota. Aqui, por exemplo, eu tenho um controlador que manda as informações para as válvulas. E eu posso acoplar um macromedidor para registrar quanto que está passando por essa válvula. Então, eu também posso até controlar as minhas perdas. E eu posso também colocar data logger e tantos outros equipamentos para ver como é que está a pressão, vazão e custos para o transiente hidráulico. Ou seja, eu posso juntar tudo numa caixinha só e mandar informação para o controlador do sistema, que é o CCO. Válvula de nível. Válvula de nível, basicamente, ela é usada para reservatório.
Reservatório tem, como eu falei lá no começo, o nível variável. Ele enche e seca durante o dia. Então, quando meu reservatório tá cheio, esse nível manda a informação para a válvula e ela fecha o fluxo. Quando esse nível baixa, esse sensor baixa e manda informação para abrir a válvula. Então, tudo fica nessa informação desse sensor com a válvula, que ele é, aqui, ó, via cabo. Normalmente se coloca na base do reservatório, seja ele apoiado ou elevado, tanto faz. Válvula dissipadora de onda. Aí as coisas começam a ficar mais interessantes. Basicamente, essa onda está atrelada à onda de choque do transitório hidráulico. Então, tem uma válvula que ela prevê, a gente tem uma ideia do circuito da válvula, como é que ela vai prever que está acontecendo um transiente hidráulico e ela vai entrar em operação. Ela trabalha muito em conjunto com uma válvula chamada controladora de bomba. Uma das causas de geração de transiente hidráulico é bomba. Quando a bomba liga ou quando a bomba para. Então, existe uma válvula que vai controlar a bomba, que o nome é controlador de bomba. Quando também aqui tem um esquema e aqui tem um quadro de comando que liga ou desliga a válvula, abre ou fecha a válvula de acordo com a bomba. E esse quadro ele pode ser usado em comum com a válvula dissipadora de onda também. Só um exemplo, ela mais informações, ela tem flange, normalmente a pressão é até PN 16, que já é uma pressão alta. Caso seja uma pressão maior, aí entram outros dispositivos de atenuação do golpe, tanque hidropneumático, chaminé de equilíbrio, tal, volante de inércia, tem vários outros. Cada caso é um caso que tem que ser estudado. E o esquema, basicamente, é esse aqui, ó. Eu tenho a válvula controladora de bomba e a dissipadora de onda. Cada uma com o seu sensor e elas vão trabalhar de forma conjunta. E o quadro energizado aqui alimenta as bombas e alimentam os controladores das válvulas. Ou seja, a gente tem que usar algumas coisas em conjunto. Uma só não vai dar aquele resultado que a gente espera. Válvula de alívio. Válvula de alívio eu comparo de uma forma, digamos assim, simplista, como aquela boa e velha válvula da panela de pressão. Quando a pressão está muito alta, provocada por um transitório hidráulico, ela alivia a rede. Mais ou menos isso. E aí a gente vem agora falando das válvulas de ar, chamadas de ventosa. A gente tem vários tipos de ventosa. A gente for para o mercado, a gente tem a ventosa simples, a ventosa combinada de tríplice função, de quadrifunção, de alto rendimento, tem vários nomes.
Mas, de forma simplista, ventosa basicamente faz duas coisas. Ela expurga ar ou ela admite ar. Ou ela expurga ar de forma rápida ou de forma lenta, ou ela admite ar de forma rápida ou de forma lenta. Então, aí nós temos 4 funções. Basicamente, é essa a lógica. Então, onde é que a gente pode aplicar ventosa? Próximo a estações de bombeamento, a parte de poço ou na parte de adutora, em trechos de linha reta bem longos, seja em aclive ou em declive, nos pontos altos, né? Eu acho que esse ponto aqui é o que é mais conhecido. O meu terreno, meu perfil da adutora é cheio de altos e baixos. Bota uma ventosa nos altos. Eu acho que todo mundo deve ter ouvido algo parecido. É mais ou menos por aí. É uma das aplicações. E também ela é recomendada para finais de linha e antes dos medidores de vazão. Aqui, por exemplo, tem uma ventosa que ela é ventosa e válvula de alívio ao mesmo tempo. Então, pague 1, leve 2. Então, os fabricantes, cada vez mais que fabricam ventosa e válvula, estão optimizando seus produtos. Então, é um capítulo à parte, ventosa. Então, vamos para o nosso último tópico, que é simulação computacional. Cláudio, Oi? posso falar rapidinho sobre aquela válvula tríplice função? Claro, Marcelo. Então, a função de admissão de ar, ela é importante, especialmente quando a gente tem golpe de ariete na rede. O golpe de ariete, o problema dele não é só a pressão que vai para cima, mas a sobrepressão, né? Mas também a subpressão ou pressão negativa, que pode causar o colapso da rede. E ela dá o colapso por fechamento. Né? Esse é um problema muito sério que acontece quando a espessura de parede da rede ela é diferenciada. Por exemplo, uma tubulação de aço, aquela que a gente estava falando da transição lá de São Lourenço da Sabesp. Se tiver um golpe de ariete de pressão negativa, ela fecha, efetivamente. Porque a espessura de parede é tão pequena, né? Ela garante a resistência à pressão, tal, etc. Mas se houver uma pressão negativa, ela fecha. Então é importantíssimo que eu tenha uma válvula ventosa capaz de admitir ar na necessidade para que eu evite esse colapso da rede. Eu já vi até polietileno romper nesse sentido. Perfeito, Marcelo. Lá do São Lourenço, se eu não estou enganado, foram feitos 3 ou 4 tanques hidropneumáticos logo na captação, que são os maiores da América Latina. Tranquilamente. E no decorrer da adutora tem válvula quebra-vácuo, que é uma daquelas especiais que eu falei, que é uma ventosa de alta capacidade, principalmente Perfeito. para admissão de ar por causa da subpressão. É exatamente isso. É isso aí. Show de bola. Show de bola. Vamos embora. Mais alguma coisa, pessoal? Sobre válvulas? Vamos lá. Vamos para o último tópico, que é simulação computacional. Eu vou falar sobre 2 softwares que são gratuitos, ou seja, 0800. A gente pode baixar da internet. Está aqui o link do LENS, que é um laboratório da Universidade de Campina Grande, no caso é João Pessoa, que é referência nacional em eficiência energética. Eles foram a universidade que traduziram e, digamos assim, fez uma versão nacional do EPANET, que é um software livre criado nos Estados Unidos, para simulação de rede. Eles
esse software ele simula tanto de forma estática quanto de forma dinâmica a rede. Eu consigo programar abertura de válvula, fechamento de válvula, bomba ligando, bomba desligando, tudo no EPANET. E eu consigo acompanhar também a variação de pressão na minha rede, de consumo da minha rede e nível de reservatório. Tudo que acontece de verdade, digamos assim, numa cidade, consegue ser simulado no EPANET. Aqui é um exemplo de um município que eu fiz o projeto. Ele tem aproximadamente 50 mil habitantes. Aí a gente olhando, poxa, tem muito pontinho, tem muita coisa confusa. O que é isso aí? Bom, cada ponto desse é a junção de tubo ou conexão, ou variação de cota. Então, por exemplo, aqui, ó, mesmo eu não tendo tantas derivações ou uniões, mas eu tenho mudança de declividade do meu terreno. Então, esse ponto aqui está numa altura de cota, esse ponto aqui está em outra altura de cota. E eu consigo, com a informação da minha topografia, eu consigo fazer essa modelagem. Então, isso gera esse gráfico aqui, que a gente chama de isolinhas. Isso aqui é o gráfico de pressão ao meio-dia, que é a hora normalmente de pior consumo. Se a gente lembrar lá do dimensionamento, tem aquele K1, K2, né? Dia de maior consumo, hora de maior consumo e tal. Então, aqui as cores representam vermelho abaixo de 6 MCA e 35 acima de 6 MCA. Então, se a gente olhar, a gente vai ter essa região e esse pontinho aqui, que é a saída do meu reservatório, como ao meio-dia, zona de baixa pressão. Zona que provavelmente ao meio-dia ou no intervalo de 10 às 14 horas deve faltar água, provavelmente. Aí é onde a gente equaliza as coisas para que às 11 horas da noite, toda a cidade, basicamente, tirando o reservatório que está aqui, que aí ele funciona de outra forma, ele vai ser abastecido. Ou seja, se a minha caixa d'água seja inferior, seja superior da minha residência, tiver a pressão à noite ou ao longo do dia suficiente, não vai faltar água na minha residência. E eu também não tenho nenhum ponto extremamente alto de pressão que possa diminuir a vida útil dos meus tubos. Então, a gente consegue simular isso de uma forma dinâmica. Arthur aqui está perguntando como funciona a calibração desses modelos hidráulicos. Arthur, provavelmente essa informação ela é conseguida com a concessionária. A concessionária sabe o padrão de consumo do município. Então, é uma fonte. Se ela não estiver disponível, aí tu tem que fazer o teu padrão. Aí tu tem que ir para campo, fazer uma medição e dar muito mais trabalho, porque tem que ter medidor e tal. Então, recomendado falar com a concessionária. Tranquilo, Arthur?
Ok, obrigado. Por nada. Outro software, como eu falei, que é de graça, é o Aliev. Este aqui é para o transitório hidráulico, que basicamente a gente usa para adutora. Então, aqui um exemplo de uma adutora de 515 metros, aproximadamente, com desnível geométrico de mais ou menos 60 metros. E eu quero ver como é que ela trabalha do ponto de vista hidráulico. Se a gente olhar a adutora, ela é uma adutora em ferro fundido, classe K7 DN 250. E ela tem a pressão, essa linha aqui de vermelho é a pressão máxima dela. Ela sem a proteção nenhuma vai para mais ou menos 560 MCA. O tubo K7 250, ele aguenta de operação 440. Então o tubo iria romper. Para a gente não adquirir um tubo com uma parede mais grossa, por exemplo, um tubo K9, a gente faz o quê? Diminui a pressão. A gente aqui está com mais ou menos 320. E como é que a gente diminuiu a pressão? Com a modelagem hidráulica do transiente e foram colocadas ventosas nessa adutora. Aqui a gente tem um gráfico da admissão de ar dessas ventosas. Nós, como eu falei, nós temos duas ventosas, a vermelha e a azul. Para vocês terem ideia, fica em torno de 130 litros de ar por segundo admitido na ventosa 1 e na ventosa 2, 150 litros de ar. Então, resumindo, eu cheguei quase com 2 horas cravadas, 2 horas e 2 minutos mais ou menos, que a gente começou a conversar e vamos tirar algumas dúvidas. Estou à disposição de vocês. Cláudio, primeiro eu vou agradecer mais uma vez pela apresentação. Agora, depois que ela foi feita, foi uma apresentação ótima, assim, com muita profundidade. Isso a gente, eu acho que provavelmente não consegue ver na graduação. Acho que você também, só depois de muito tempo de experiência, chegou nessa profundidade, né? Muito boa apresentação. Vou começar com uma dúvida mais geral mesmo. Os projetos de rede e a engenharia civil, ele precisa... Estou ouvindo, Daniel? Oi? Eu não ouvi, deu uma congelada aqui. Tu pode repetir, por favor? Ah, claro. É uma dúvida mais geral mesmo, só que eu queria saber se nos projetos de rede de redução de água, se o responsável técnico, sendo ele engenheiro civil ou engenheiro ambiental, ele precisa ter essa atribuição da engenharia sanitária ou não só a atribuição de cada um já basta para ele assinar os projetos? Bom, eu creio que a responsabilidade técnica é de engenheiro civil, a parte hidráulica. Se houver outras partes como elétrica, né, a subestação e bombas e tal, aí engenheiro eletricista, entendeu? Tanto que o engenheiro civil, dependendo do conhecimento dele, ele dimensiona bomba, por exemplo, a potência de bomba e por aí vai. Então, a parte mecânica ele também pode assumir. Eu acho que a maioria da responsabilidade técnica fica com o engenheiro civil.
Esse, pelo menos, é o meu conhecimento. Entendi. Obrigado. Nada. Mais algum? Tem aqui alguém? Deixa eu ver. Arthur, na prática, como está a entrada do BIM nos projetos de adoção em rede de abastecimento? Arthur, BIM, para a gente aqui no Brasil, ainda é uma coisa meio nova, tanto em edificação, quanto mais em saneamento. E o próximo passo do BIM, que são os gêmeos digitais, é uma coisa mais nova ainda. Então, eu acho que, pelo menos no meu conhecimento, não há um padrão de, exige-se isso para o projeto. Eu acho que depende do órgão financiador, depende da empresa de saneamento, seja ela pública ou privada. Tem empresa privada que já usa BIM em saneamento, sim, e tem empresa pública que usa também. Mas eu acho que cada caso é um caso, que é o futuro, né? Que, resumidamente, a gente fazer BIM, a gente tem que ter na mão o cadastro técnico. A gente tem que saber na mão o que é que está debaixo do chão. Aí é onde quebra muita gente. Então, é uma coisa que é um futuro que quem está chegando, chega com esse conhecimento, e o antigo tem que se adequar ao novo que está chegando. Tranquilo, Arthur? Beleza. Doutor, se o senhor me permite. E aí, doutor Cássio? Um comentário. À vontade. Eu primeiro quero parabenizá-lo pela apresentação e dizer para essa rapaziada que está chegando aí que precisa pôr o coração nesses projetos. O país precisa dessas pessoas com o coração, sangue nos olhos, e o que vocês tiveram aqui é assim um pano rápido de todo um cenário que é cativante. É um cenário que parece, quem gosta, quem está em Minas é o Daniel, né? Uma cachaçinha mineira, aquela que você toma ela e que você quer voltar lá para tomar mais um golinho dela, se possível com um queijinho mineiro. Nunca mais larga isso. Saneamento é uma vocação, é uma área do futuro dos nossos netos. Então, abracem essa causa, porque ela é maravilhosa. Estou dizendo isso porque eu estou com 69 anos, 47 anos no saneamento básico. E ainda acho que eu sou uma criança. Ainda assisto uma aula dessas assim, gratificado, porque aprendo cada vez mais. Então, aproveitem essa oportunidade. E vocês viram aqui um clarão aí. Agora, mergulhar de cabeça. Parabéns, doutor Cláudio. Obrigado, doutor Cássio. Muito obrigado. Aproveitando, né, que Cássio contribuiu com nossa palestra, eu quero agradecer a UNB, a Daniel, pelo convite, agradecer aos participantes pela paciência de me argumentar por 2 horas e alguma coisa, agradecer a Watergold Engenharia pelos dados, pelas informações, pelos projetos disponibilizados, agradecer a LWS Equipamentos para Saneamento, que é a empresa de Cássio, por ceder a sala do Zoom, para a gente ficar 2 horas tranquilo, sem queda.
né, Cássio? Muito obrigado. E aqui estão meus contatos de e-mail, de Instagram, de LinkedIn, de... Obrigado, Gabriel. Muito obrigado. E YouTube, só relembrando que essa palestra, essa conversa da gente foi gravada e que será disponibilizada amanhã no YouTube, no meu canal chamado Engenharia Sua Linda. Nós temos já 2 vídeos sobre perdas. Esse vai ser o terceiro, sobre um apanhado geral sobre projetos. E Roberta, por nada, Roberta. Muito obrigado. E a participação de vocês. Muito obrigado, sou muito grato por tudo e fiquem com Deus. Qualquer coisa eu estou à disposição. Daniel, quer falar alguma coisa, Daniel? Sim. Cláudio, agradecer mais uma vez. A gente que agradece essas 2 horas aí de muito conhecimento, profundidade nesse tema mesmo do saneamento. E só falar que todo final de apresentação, de palestra, assim, a gente tira uma foto. Então, se todo mundo puder aí abrir as câmeras, e acho que precisa interromper também o compartilhamento de tela. A gente posta essas fotos também na página do nosso programa. Obrigado, Lucas. Obrigado, Gabriela. Deixa eu parar aqui. Pronto. Isso, bacana. Ó nós. Quem quiser tirar o print, quem puder tirar o print aí, depois a gente se compartilha. Deixa eu ver, print screen aqui, deixa eu ver se eu faço aqui. Oi. Salvei aqui. Roberta Carina é pernambucana. Quem é Roberta Carina? Estou vendo aqui de azul. Muito bem, Roberta, coisa boa. Show de bola. Alguém quer falar mais alguma coisa? Foi bem. Muito obrigado a todos. Obrigada, Cláudio. Até a À próxima. disposição. Por nada, Daniela. Muito obrigado. Obrigado, até mais. Fica com Deus. Tchau, obrigado.